Olha só, o empresário que provocou a morte de 6 pessoas no ano de 2014 porque estava embriagado foi condenado em São Bento do Sul. Nós trouxemos esse caso na sexta-feira e eu falei para vocês o seguinte, que o Conselho de Sentença ainda não havia se reunido para decidir o que iria acontecer. Era por volta de 2 da tarde, ainda estava em andamento esse tribunal do júri. O rapaz que você vê na imagem ali, o acusado, ele havia sido preso na época, mas aí ele pagou uma fiança de R$100 mil. E aí ficou respondendo pelo crime em liberdade. O resultado da sentença você vai acompanhar com a gente agora na nossa reportagem. Vamos ver. 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Essa foi a condenação dada ao empresário Milton Zangelini Huckel após dirigir embriagado e ter causado a morte de 6 pessoas e deixado outras 6 feridas, uma delas em estado grave. Durante todos esses anos, o empresário estava solto. Ele chegou a ser preso preventivamente na mesma semana do acidente e ficou 40 dias detido no presídio de Mafra. Mas a defesa conseguiu um habeas corpus sob o pagamento de fiança no valor de R$100 mil. Familiares de Nelson do Nascimento, Wagner Felipe dos Santos, Roselindo Fragoso, Ilair dos Santos, Adriane Linsmaier e Maria Eduarda Linsmaier, de apenas 1 ano na época, acompanharam o julgamento vestidos com camisetas com fotos em homenagem às vítimas. O caso aconteceu no dia 6 de setembro de 2014. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, o réu, que inclusive já respondeu a outro processo por um acidente com vítima fatal em Fazenda Rio Grande, no Paraná, dirigiu alcoolizado e em alta velocidade, invadiu a pista contrária e bateu contra 2 veículos na rodovia SC-301, no trecho conhecido como 27 Curvas, que liga as cidades de São Bento do Sul e Rio Negrinho. Milton foi encaminhado ao hospital, mas fugiu da ambulância após chegar no local. Condenado a mais de 23 anos em regime fechado, Huckel responderá por homicídio simples e uma tentativa de homicídio. Aí a gente está entendendo o que foi a sentença, ó. Então pode voltar as imagens lá, por gentileza. 23 anos em regime fechado. Vai ficar detido. 23 anos. A Helena está dizendo aqui que pode recorrer. Pode recorrer, mas aí tem que arrumar um belo de um advogado para conseguir reverter isso aí, o que eu acho pouco provável. Pouco provável, por conta da nova lei do Código de Trânsito Brasileiro, que substituiu as penas privativas de liberdade por situações envolvendo esse tipo de acidente que a gente acabou de ver. Então, assim, a gente tem percebido que a lei, ela vem sendo cumprida, ainda mais aqui em Santa Catarina. Porque, assim, o cara tem dinheiro, vai lá, coloca R$100 mil em juízo, vai responder pelo crime em liberdade na época, ou seja, ele cumpriu pena, ficou detido, pagou a fiança, foi solto. Então, assim, a lei entende, em algumas situações, que existe a condição da pessoa responder pelo crime em liberdade. O que é que foi arbitrado na época? Colocaram uma fiança num valor bem alto, R$100 mil. Mas por ter condições financeiras, ele foi lá e pagou. Naquela época, acredito eu, que a própria justiça duvidava dessa condição, de arrumar essa grana para o cara conseguir responder em liberdade. Mas conseguiu. E agora houve o julgamento. Então, assim, todo julgamento, ele permite que a defesa entre com pedido para recorrer da sentença. O que vai acontecer? Eles vão tentar a todo custo, inocentar não vai dar mais, porque a denúncia do Ministério Público foi evidente. A Justiça já condenou em primeira instância. Ele vai tentar diminuir essa pena. Vai tentar reduzir de 23 para uns 14, 15, quem sabe até menos. Olha, minha opinião jornalística aqui, claro, eu não sou representante da Justiça, eu sou jornalista. Eu vou dizer para você, eu acho difícil. Difícil porque foram 6 vidas, uma criança que quem viu o acidente na época disse que a criança estava no colo de uma pessoa, foi assim, teve partes do corpo assim, não vou nem dizer a palavra porque tem criança assistindo o programa, mas você que é adulto, você já vai entender o que eu quero dizer. Olha o carro, frisa essa imagem para mim, volta, Tiane, por favor. A imagem do carro, olha isso aí, olha o estado que ficou.
Então você imagina quem estava no colo, uma criança, o que aconteceu com ela? A imagem fala por si só. Então, assim, a situação envolvendo um homem que, de acordo com a denúncia do Ministério Público, estava embriagado. Meu Deus do céu, eu não consigo aceitar um negócio desse. De verdade. Eu acho que, além de ser uma covardia contra as pessoas que nada tinham a ver com a história, é uma tremenda de uma irresponsabilidade. A pessoa que assume o risco de dirigir embriagado. Primeiro, a justiça, às vezes, né, olha para o advogado, o delegado, ele olha conforme a lei manda, né? Manda você interpretar de um jeito. O que seria isso? É homicídio culposo. Teve culpa, mas não teve a intenção. É aquela coisa, ninguém pega o carro e fala, eu vou matar alguém hoje. Mas aconteceu o acidente, então a pessoa foi culpada, mas não teve a intenção. Calma lá que eu vou... Olha onde eu quero chegar. Em contrapartida, se eu fosse delegado, eu já falo aqui, pode jogar um doloso, com intenção. Ora, a pessoa está bêbada, está embriagada, o laudo pericial do IML comprova isso. E aí, o que você vai dizer para mim? Assumiu o risco, assumiu porque quis. Assumiu porque quis. Então, na minha opinião, tem que fazer valer essa pena aí dos 23 anos e cumprir mesmo, para que outras pessoas não venham cometer essa atrocidade. O Johnny está me dizendo aqui no estúdio, ele acompanhou na época, que ele fugiu ainda. Mais essa, omissão de socorro.